Hey guys, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Prontos para a nossa próxima aula? Hoje é a nossa aula de número 30. E eu, a Teacher Patrícia, continuo com vocês e a nossa intérprete Elaine. Hi, Elaine! Vamos acompanhá-los nessa aulinha. Vamos lá então? O que a gente não pode esquecer, que a Teacher sempre fala para vocês? Começar organizando o nosso espaço, isso é importantíssimo. Pega o seu caderninho, aquele que você já está utilizando, já utilizava na escola, pode ser o mesmo. Organiza o teu espaço, pega o teu lápis, caneta colorida, o que você achar necessário. O que eu não posso esquecer também? De fazer o meu registro de frequência. Então, eu vou clicar no linkzinho, ali eu já faço atividade e já estou fazendo a minha frequência. Você não pode esquecer que, se você estiver assistindo pela televisão, não esqueça de ligar na sua escola, ou vai lá, veja como é que você faz para pegar o seu material impresso, beleza? Então, vamos lá. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, nós falamos mais um pouquinho sobre jornal, falamos sobre as variações linguísticas, lembram o som, como que é, qual a diferença? Falamos sobre os passados simples dos verbos irregulares, aquele que não tem uma forma certinha, né? O verbo regular é aquele que eu coloco o ed, e o irregular é aquele que não tem uma forma certa. E hoje, o que a gente vai ver hoje? Vamos falar sobre homepage. Já ouviu falar sobre essa palavra? Conhece? Tenho certeza que sim. Vamos falar mais um pouquinho sobre o simple past, falando da forma negativa e interrogativa. Vamos lá? Muito bem, então olha ali. O que eu tenho aqui? Dá uma olhada na minha imagem. O que é isso? Onde é que a gente acha isso daqui? Você já viu essa imagem em algum lugar? Então vamos lá. No teu caderninho responde aí para mim. Isto é a newspaper, letra A. Letra B é uma magazine ou letra C é uma homepage? Que será? Que imagem é essa? Vou dar um tempinho para você olhar bem certinho a imagem e responder no teu caderno. É óbvio, né? Se a gente está falando sobre homepage, então a letra C é uma homepage. Ok. E newspaper? O que é um newspaper? Newspaper é um jornal, já vimos essa palavra. Magazine, uma revista. Posso encontrar essa imagem no jornal e na revista? Até posso, mas ela não vai ter essa partezinha de cima aqui, né? E o que é uma homepage? Então, o que é isso? Eu já ouvi falar, mas eu nunca parei para pensar o que é. É uma palavra inglesa que traduzindo significa a página inicial. Portanto, é a página principal de abertura de um site. E através da qual o programa navegador, uma vez indicado o seu endereço, aquele URL, você tem acesso ao referido site. Então, quando você vai entrar num site, a primeira coisa que aparece para você é a homepage. E ali você vai clicar no que você quer ver, certo? Então, olha aqui comigo. Do you know this homepage? Você conhece? Você já viu em algum lugar? O correto, homepage ou homepage? O que você acha? No teu caderninho responde aí. Pode responder em português se você quiser, mas eu acho que agora você já consegue responder em inglês, ok? Let's go!
Obviamente que você já conhece essa página, né? A gente fala sempre, quer saber tal coisa? Pergunta para o Google, ele tem todas as respostas. Se você já conhece, você vai responder, yes, I do. Se você nunca viu, não tem ideia do que seja isso, você vai colocar, no, I don't. E o que é isso, gente? Para que é isso? Então, isso é uma homepage que quando você quer fazer alguma busca, né, alguma pesquisa, você vai digitar na barrinha e vai aparecer várias opções. E o que é o correto? É homepage ou homepage? Antigamente usava-se homepage, porém atualmente usa-se tudo junto, homepage. Então, no entanto, as duas formas são aceitas como corretas, ok? Tanto faz, então fica a teu critério. Mais usado hoje, ela junto, ok? Muito bem. Então, vamos ver uma outra homepage, olha lá. Observe essa daqui. Dá uma boa olhada nessa figura. Que homepage é essa? Da onde será que é isso? Olha lá, então, Welcome to Education City. Tem aqui um bonequinho, Aaron, My City, Classwork, Homework, My Revision, My Sussex e algumas matérias. Vamos ver o que é isso? Então, olha lá. What can you do in this homepage? Eu estou te perguntando what can you do? E o can é aquele verbinho que eu quero saber o que você consegue, o que você pode fazer nessa página. Então, minha pergunta é essa. O que você consegue fazer aqui? Então, você vai no teu caderno anotar as frases do que você consegue fazer nessa homepage, ok? Let's go! Let's see? Vamos lá, então. O que estão querendo dizer essas frases? Vamos ler comigo. I can learn English. Eu posso aprender inglês. I can see my homework. Eu posso ver minha lição de casa.
I can read the news. Eu posso ler as notícias, né? O que está acontecendo no mundo. I can do math exercise. Eu posso fazer as atividades de matemática. Essa é uma homepage do que será? O que você acha que é? Provavelmente, o que será que deve ser? Vamos ver. O que tem aqui? As matérias. Então, vamos lá. Eu posso aprender inglês. I can learn English, né? Então, você vai clicar no inglês, provavelmente você vai ter atividades, vai ter exercícios. Será que a lição de casa eu não anotei na escola? Será que aqui eu consigo ver? Yes, I can see my homework. Então, aqui, provavelmente, os professores colocaram o que você tem de lição de casa, né? Você pode ver as notícias, será? Tem algum lugar para a gente ver as notícias? Não tem nenhum lugar que eu consiga ver notícias. Mas eu posso fazer os exercícios de matemática, né? Vou clicar em matemática, posso fazer também. O que mais que eu posso fazer? Science, posso ver ciências, aula de computação, né? Informática. Posso aprender francês, espanhol e um pouquinho mais de inglês, certo? Very good. And then, número 2. E agora, essa homepage é de onde? O que você acha? É uma travel agency? É uma school ou uma store? O que você acha? Anota no teu caderninho o que você acha. Let's go! Essa tá uma moleza, né? Vamos lá. Essa homepage é uma agência de viagem? Não, né? É de uma escola? Probably. É uma loja? Acho que não. Então, a resposta correta, uma escola, school, very good. Tranquilo? Facinho? Moleza? Very good. E agora? Dá uma olhadinha nesse bichinho aqui, olha que fofo que ele é. O que é isso? Vocês têm ideia do que é isso? A gente já fez isso várias vezes. Esse é um mapa mental, mind map, né? Então, para que ele serve? A gente pode estudar história, pode estudar geografia, você pode organizar a sua vida. Aqui a gente vai falar do past simple. Então, peguei o bichinho, ele significa o past simple. Olha como ele é simpático, ele não é monstruoso. E aí eu vou colocando, então, né, uns mapinhas. Quando eu uso, como é que é a forma com ED, como é que ele fica na negativa e na interrogativa. O singular, como é que é? Quais são os advérbios de tempo que eu uso? Olha que legal que ficou esse mind map. Então, você tem aqui várias opções de uso para você ir lembrando. Então, isso aqui é muito bom para você relembrar alguns assuntos para você estudar. Então, a gente vai relembrar o quê? Vai falar sobre o past simple. Vamos lá, então. Simple past ou past simple, tanto faz. Ele tem 3 formas, assim como todas as formas verbais. A forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. Observe bem o que acontece com o meu verbo principal. O que é meu verbo principal? É aquele que vem depois do sujeito, é o verbo da ação. Então a frase é: I drank a Coke yesterday. Eu bebi, eu tomei uma Coca-Cola ontem. Qual é o verbo principal? Eu é verbo? Não. Beber é verbo? É. Coca-Cola é verbo? Não. E ontem é verbo? Não. Então só sobrou beber. Olha como é que ele está aqui, ó. Observa ele. Ele está com A. Por que ele está escrito com A? Porque aqui ele está no passado, o meu verbo tem que estar na segunda coluna. Então o verbo é to drink, passado, drunk. Olha o que aconteceu na negativa. Vai receber o auxiliar na negativa e agora o meu verbo vai acontecer o quê? Volta para a forma normal. Por quê? Porque eu já tenho o auxiliar que está indicando o passado. Eu não preciso de 2 informações, certo? Eu até tirei o yesterday, porque eu não preciso ainda dizer quando foi. Coloquei o did e eu já sei
que já aconteceu, certo? E na interrogativa? Interrogativa, jogo o verbo auxiliar para frente, assim como eu fazia com o verbo to be, assim como eu fazia com o do, faço com o can, fiz pergunta, jogo o verbo auxiliar para frente. E o meu verbo principal continua na forma original dele. Então, a minha forma no passado é apenas na afirmativa. Coloquei auxiliar, o meu verbo tem que voltar ao normal, certo? Por isso que o verbo irregular, ele é um pouquinho mais complicado, porque eu preciso conhecer o verbo. Se fosse um verbo regular, por exemplo, I played soccer yesterday. Eu joguei. Você ia ver o ED lá. O que você ia fazer? Ia tirar o ED. I didn't play. Did you play? Tirando o ED, pronto, o meu verbinho ficou normal. Agora aqui não, aqui eu preciso conhecer os verbos, certo? Vamos lá então. I drank a Coke yesterday. I didn't drink Coke. Did you drink Coke? Vamos ver o que acontece com essas frases? Na afirmativa, o verbo principal fica no passado. Então, afirmativa, estou afirmando que aconteceu alguma coisa. Na negativa, o verbo principal volta ao infinitivo. O infinitivo é a primeira forma dele, como você conheceu o verbo. E na interrogativa, o verbo também volta ao infinitivo, certo? Tranquilo? Então, o que eu tenho que lembrar? Se eu tenho o verbo auxiliar, ele já está me auxiliando, ó, o nome dele já diz. Ele já me diz que ele é passado, então eu não preciso fazer mais nada com ele. Aqui eu não tenho. Imaginem se eu não tivesse essa expressão de tempo. Como que eu ia saber quando que aconteceu isso? I drank a Coke. Quando? Se eu usasse o verbo, né? I drink a Coke e não tivesse mudança, eu não saberia como. Então, o verbo no passado está me indicando quando aconteceu. Beleza? Ok. Agora a gente vai ler um texto. Vamos ler junto comigo? Então, é o Martin's Vacation. Então, a gente vai falar sobre as férias de Martin. Martin had a terrible day yesterday. It was the day of his vacation trip to Spain, but it was a nightmare. He left the house at 10 o'clock in the morning and caught a taxi to the airport. Martin went to the check-in with his luggage. When the man who worked for the airline asked for his passport, Martin became very upset. Where was his passport? Martin realized he didn't have his passport with him. What a disaster! My God! O que aconteceu aqui nas férias do Martin? Então, a primeira coisa que a gente vai observar são os verbos. Eu já coloquei os verbos em vermelho para ficar mais fácil para vocês. Então, eu tenho aqui o verbo had, que verbo é esse? O verbo to be, left, caught, went, worked, asked, became, realizing. Então, eu tenho aqui misturados verbo com ed, o verbo to be, que tem uma forminha toda dele, e os outros verbos irregulares. Então, agora eu quero que você dê uma passadinha de olho nesse texto, procure as palavrinhas que você conhece, lembra aquelas cognatas que a gente fala sempre, palavras que são parecidas com o português, ó. Só nessa frase eu tenho duas, ó, taxi, airport. Você já olhou? Você já sabe o que significa em português. Então, você vai tentar entender o que aconteceu nesse texto. It's your turn. Muito bem. Então, nessa passadinha de olho, não era para você traduzir o texto inteiro, era para você tentar entender. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios para tentar compreender o texto. Let's go! Número 1. Qual é o gênero textual usado? O que é gênero textual? Que tipo de texto é esse? Ele é uma notícia? É um
texto narrativo, é alguém contando uma história, ou é uma tirinha? Número 2. No trecho, Martin had a terrible day yesterday. It was the day of his vacation trip to Spain. A palavra his, olha aqui, his vacation, ela está se referindo a quem? A Espanha, a Martin ou a ontem? O que você acha? E 3, os verbos do texto worked, asked and realize, eles são regulares ou irregulares? No teu caderno você pode colocar número 1, escreve a resposta, número 2, resposta, 3, resposta. Let's go? Vamos lá. Esse texto, o que ele é? Anotou aí no teu caderno? 2. O que significa esse his? E 3. Que verbos são esses? Então, número 1. O texto é um texto narrativo, uma narração. Alguém está contando uma história. No número 2, a palavra his se refere a Martin. His vacation, as férias do Martin. E a 3, os verbos têm ed, então eles são regulares, ó. O nome já fala, né? Regular, algo que está sempre certinho. Ele tem ed, beleza? Tranquilo até aí? Ok, vamos lá então. Mais o texto mais uma vez. E agora eu quero saber. Número 4. Where is Martin traveling to? Para onde que ele estava indo? 5. What time did he leave his house? E 6. How did he go to the airport? Presta atenção nos pronomes interrogativos para você poder responder. Então vamos lá? Põe no teu caderno número 4 respostas, 5 respostas, 6 respostas. Procura fazer em inglês agora. Vamos tentar? Let's go!
que é a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção? No meu pronome. Quando eu tenho o pronome where, o que eu quero saber? Onde, que lugar? What time, que horas? E how, como, né? Então vamos lá, número 4. Where is Martin traveling to? Ele está indo para Spain. Posso fazer resposta completa? Posso. Martin was traveling to Spain. Sem problema nenhum, posso pegar lá do texto. Posso colocar só uma palavrinha? Pode. Número 5. What time did he leave his house? Daí você vai no texto e procura lá. He left the house. Olha lá o verbo, ó. Voltou para a forma normal, porque eu tenho o auxiliar did, aquele era passado. Que horas? 10 o'clock. How? Como é que ele foi para o aeroporto? Ele foi de táxi, certo? Muito bem. E aí? Martin went to the check-in with his luggage. When the man who worked for the airline asked for his passport, Martin became very upset. O que aconteceu? Então, Martin chegou lá no aeroporto e daí? O que aconteceu? 7. O que significa essa palavrinha luggage? Ela é um lugar ou ela é a bagagem? E 8. A palavra upset significa chateado. Então, o Martin ficou chateado. Por que ele ficou chateado quando o funcionário pediu o passaporte? Não é normal, se ele estava indo viajar, entregar o passaporte? Ele ficou chateado. Por que será? E o 9? Na sua opinião, onde estava o passaporte de Martin? Let's go, it's your turn. E daí? Que palavra é essa? Então, essa é a bagagem. Então, ele chegou no aeroporto, colocou a bagagem. Ficou chateado por quê? Porque ele estava sem o passaporte. E na sua opinião, onde estava o passaporte? I don't know. Vamos dar uma olhadinha então se a gente entendeu todo o texto? Vamos lá. Vamos procurar. Então, Martin teve um dia horrível ontem. Por quê? Era o dia das suas férias para a Espanha, mas na verdade foi um pesadelo. Ele saiu de casa às 10 horas da manhã e pegou um táxi para o aeroporto. Então, até aí estava tudo tranquilo, tudo sossegado. Quando ele chegou ao check-in, o que é o check-in? É a hora que você chega no aeroporto, que você vai colocar a sua mala, vai pegar a sua passagem. Quando o homem que trabalha no aeroporto pediu seu passaporte. E daí Martin percebeu o quê? Ficou muito chateado. O que ele percebeu? Que ele esqueceu o passaporte. E sem passaporte, o que acontece? Não viaja. Então, Martin percebeu que estava sem o passaporte dele. E daí? Onde será que está esse passaporte? O que vocês acham?
onde Martin deixou, né? Viu como é tranquilo da gente conseguir entender um texto? A gente não precisa traduzir o texto inteiro. A gente vai olhando as informações, as palavrinhas que a gente conhece e daí rapidinho a gente entende o texto inteiro, certo? Tranquilinho? Então agora vamos ver uma tirinha. Let's go! Uma chargezinha. Aí o pai chega para o menino, né? Did you study English? E o menino diz, no, I didn't study English. E daí? Como é que a gente pode ter certeza que ele não estudou para avaliação? O que você acha? Por que será que ele não estudou para avaliação? Número 2. A frase did you study, ela está em que forma? Ela é afirmativa? Ela é negativa ou ela é interrogativa? E a 3. No, I didn't study English. Que forma ela está? Interrogativa, negativa, afirmativa. Vamos responder no caderno? Vamos lá. Como é que a gente pode ter certeza que ele não estudou? Porque ele tirou 0, né? Se ele tivesse estudado, com certeza ele teria tirado uma nota melhor. E a frase did you study? Ela está na interrogativa. Aqui eu não coloquei o ponto de interrogação, mas olha lá, ela está. E como é que então, sem o ponto de interrogação, eu vou ter certeza que ela está na interrogativa? Eu usei o auxiliar na frente, ó. Usei o auxiliar na frente, o verbo volta ao normal. E a 3, ela está na negativa, ó lá. No e o meu auxiliar na negativa. Moleza? Piece of cake, moleza. Agora eu quero ver. Now, it's your turn. Agora é a sua vez. Agora você vai passar essas frases para negativa no teu caderno. Então, as minhas frases estão na afirmativa. Eu estou afirmando que ele fez determinada coisa. Você vai me dizer que ele não fez. Então, letra A. He ate pasta last night. Ele comeu macarrão a noite passada. Figurinha, né? Eu quero que você diga que ele não comeu. A letra B. He paid his bills yesterday. Ele pagou as contas dele ontem. Você vai me dizer que ele não pagou. Então, o que eu tenho que usar? O verbo auxiliar na negativa, eu tenho que prestar atenção no verbo. Vamos ver como é que vai ficar? Rapidinho, faz aí no teu caderno, então, as respostas.
E aí, o que você fez? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, usar o verbo auxiliar na negativa. Eu posso usar ele abreviado, didn't, ou posso usar did not, tanto faz. O mais importante, o que é? O meu verbo, ele tem que voltar para a forma do infinitivo. Então, olha aqui, ó. Na letra A, ele está no passado, segunda coluna. Quando eu uso o auxiliar, ele volta para o infinitivo, certo? Verifica se você fez isso no teu caderno, se você não colocou o verbo no passado. E a letra B, então, fica mais fácil. Mesma coisa, uso o auxiliar na negativa e o meu verbo volta para o infinitivo. Corrija aí certinho, confere se você fez o verbo certinho. Se você puder até dar uma marcadinha no verbo, circula para você ver como é que ficou o verbo, ok? Então, a forma negativa, auxiliar na negativa e o verbo volta ao normal. Eu posso usar ele assim, abreviado, e posso usar separado. Did not, tanto faz. Agora, a número 5 é a interrogativa. Então, ela está perguntando. Letra A. Did she a good book last month? Ela leu um bom livro? E você vai me responder. E a letra B? She late yesterday? Ela dormiu cedo ontem? Quero então que você complete com a interrogativa. Vamos lá? Let's go! E daí? O que vocês colocaram? Esse verbo aqui é uma moleza, né? Porque ele é igual. Olha aqui, ó, infinitivo read, passado read. Só muda a pronúncia, mas ele escreve da mesma maneira. Então, esse não tem como errar. Era só completar lá com o verbo. Did she read? Porque ele volta ao infinitivo. E yes, she did. Só, não preciso completar com mais nada. Só o auxiliar. E aqui ela dormiu tarde. Did she sleep, né? Ó, eu não posso usar o verbo no passado, eu tenho que usar o verbo no infinitivo porque eu estou usando auxiliar. No, she didn't, né? Posso usar também did not, tá? Então, essa é a resposta curta, né? A minha short answer. Coloco só uma palavrinha, beleza? Tudo certo? Olha bem a tua resposta, vê se você anotou tudo certinho. Se o tempo não for o suficiente para você, depois você faz com atenção, tá bom? Não se preocupa. E agora? Agora, todas as minhas frases estão erradas. Todas. Todas elas têm alguma coisa errada. O que eu quero que você faça? Eu quero que você descubra o erro e embaixo você vai anotar como é que é a forma correta. Ai, teacher, mas eu preciso copiar a frase inteira? Não, você pode colocar só a palavrinha que você acha que está errada, tá? Se você é rápido, você consegue, pode escrever a frase inteira. Então, olha bem. Letra A. He didn't took a beautiful picture. Letra B. I think a lot about you yesterday. E C. She did write a romantic poem. O que está errado? Todas elas têm um erro. Vai ter que achar, tem alguma coisa errada aí. Então, vamos lá. Um tempinho para você pensar e achar o erro.
E daí? Encontrou o erro? Então, olha lá. Na letra A, observa o verbo lá em cima. O que você acha que aconteceu? O que ele fez? Ele usou o verbo no passado, não pode, né? O meu verbo tem que estar no presente, no infinitivo, ó. He didn't take. Então, o que está errado, no lugar do to, que tinha que estar take. Letra B, I think a lot about you yesterday. Eu penso sobre você ontem, não dá, não tem concordância. Então, eu pensei, ó, meu verbo tem que estar no passado. Eu pensei em você. E a última, she did right. O que está errado aqui? Eu tenho que começar a frase com o verbo auxiliar, né? Para fazer uma pergunta, o meu verbo auxiliar tem que estar na frente. Tranquilinho, beleza? Então, o que eu não posso esquecer? Negativa, verbo volta ao normal. Interrogativa, o verbo volta ao normal. Cuidado com isso, tá? A gente presta bastante atenção nesses verbos irregulares, tá? Então, vamos lá. E esses verbinhos, lembram deles? Eles são verbos que a gente já viu na aula passada. O que o menininho está fazendo? Ontem ele corria, né? Então, ele corre, corria. Run, run. E ela, o que ela está fazendo? Está colocando sal, tá? Put, ó. Mesmo verbinho, escreve da mesma forma. E a menininha está cut. Olha que facinho, né? Os verbos aqui são bem tranquilos. A gente viu a aula passada, beleza? E agora? Agora é o nosso, aquele momentinho rápido, quiz, não dá para parar. Então, no teu caderno você vai colocar 1, 2 e 3, que letra é a correta. Número 1, homepage é, letra A, a página de busca de um site, letra B, a página inicial de um site e letra C, a página de pesquisa de um site. Número 2, qual das frases abaixo na forma negativa está correta? Letra A, he didn't run at the park yesterday. B, she put not the salt in the salad. E C, they didn't went to the party last month. Qual é que está correta? 3. A resposta da sentença What did you read last year? É Horror Movies, letra A. Letra B, Chocolate Cake. Letra C, The Little Prince. Rapidinho então, o que a gente responde? 1, 2 e 3, let's go. Número 1, homepage é letra B, página inicial de um site. Número 2, qual delas está correta? A, porque o verbo, ó, voltou ao infinitivo. Aqui eu não tinha auxiliar e aqui o meu verbo tá no passado, aqui tinha que ser go para estar correto. E a 3, se eu te pergunto o que você leu no ano passado, você não pode me dizer que você viu filme de terror, quero saber o que você leu, nem que você comeu bolo de chocolate. Então, você leu O Pequeno Príncipe. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, então hoje o que nós vimos? Homepage, né, página inicial de um site. Falamos novamente sobre os verbos irregulares, a gente vai falar bastante sobre eles ainda. Vimos como é que eles ficam na negativa e na interrogativa. Dá uma procuradinha, faz a tua lista de verbos, vê como é que ele fica no passado e vai memorizando, certo? Então, vejo vocês na aula que vem. Bye, Lene!